Olá, gente boa. Muito boa tarde para vocês. Nós estamos aqui em casa para receber vocês aí de casa, com o coração aberto em Cristo Jesus. Dorinha, o que a gente tem para hoje? Muita coisa. Vamos ver aqui. A Andréia escreveu para nós, dizendo que tem 40 anos e é casada há 20. Gosto do meu marido, porém na maioria das vezes ele me faz mal. Brigamos muito, não temos afinidade. E a ideia que eu tenho é que eu não saberia resolver minha vida sem ele. Penso em me separar e às vezes não. Acho que tenho receio da solidão. Me sinto confusa. Me ajudem, meninas. Beijos para vocês. Pois é difícil ajudar dessa forma, porque cada contexto é um contexto, né? Isso. Pelo que você falou aí, ela tem 40 anos e é casada há 20. Há 20. Então ela se casou com 20 anos. A gente sabe que 20 anos de casamento, não precisa nem 20, bastam 5. Isso. Para a gente já começar a confundir se tá de saco cheio, se tá, mas aquele saco cheio assim, bem ridículozinho, do desgaste da vida, dos conflitos da rotina, do peso do dia a dia, com verdadeiramente aquela pessoa que a gente casou amando, apaixonada, e que aos poucos, ao tirar a roupa da alma, a gente fica tão habituado que vira parente, né? Então essa coisa do convívio, é muito difícil você dar um pitaco assim de longe, porque você não sabe exatamente os sofrimentos da pessoa. Eu acho que ela está confundindo muito o dia a dia, a rotina e o desgaste, né? desgaste do casamento com propriamente a pessoa dele, né? Ela disse aí, na maioria das vezes, ele não me agrada, é isso? Não temos afinidade. Lê essa frase inteira. Brigamos muito, não temos afinidade, e a ideia que tenho é que eu não saberia resolver minha vida sem ele, e porém, na maioria das vezes, ele me faz mal. Pois é, esse mal é que a gente não sabe. Que tipo de mal? Se é um peso para ela por causa do caráter dele, da pessoa dele, ou se ela se sente mal porque está há 20 anos com a mesma pessoa. Toma um abuso dele, né? Um abuso dele, que é uma coisa completamente diferente, né? É o terror psicológico, que às vezes acontece numa convivência. Agora, Adriana, quando ela diz assim, penso em me separar, quando você tem certeza que ama e você está feliz e realizado, você pensa em se separar? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu acho que nós somos tão doentinhos. Às vezes, sim. Mas tão doentinhos que esse negócio é cíclico. Às vezes a gente acorda falando, não, Havaí para mim. O mais distante possível, não sei o que e tal. Mas a vida não é fantasiosa, não é de fantasia. E é claro que ela também confunde, ela pode estar até sofrendo muito mais do que a gente pensa. Exato. E ela nem ter falado sobre isso. E ela está confundindo o medo da solidão, ou ela está contando, porque então o medo da solidão ela é brabo. Se ela está sofrendo o suficiente, o medo da solidão dela é uma coisa que ela tem que tratar à parte. O medo é maior do que o mal-estar do relacionamento. Né? Então, nada que a gente não tenha que botar em oração. Para a gente separar as mazelas da gente, das mazelas do outro, do dia a dia, porque das ela diz rotinas. Que está confusa. Ela diz que está confusa. Ela não está entendendo o sentimento energia dela, né? do e-mail dela é que ela está cansada. Isso. Mas esse cansaço da vida acomete a todos nós. É que o amor e as qualificações que o Senhor vai emprestando a gente pelas virtudes do Espírito Santo é que vão modificando essas coisas. Porque a gente tem que crescer e amadurecer o nosso euzinho para poder ter uma visão mais equilibrada até do nosso próprio casamento e relacionamento. Porque 20 anos dá para se descartar de qualquer um. A pessoa já se sente de saco cheio. Então, se ela pudesse retornar para a gente, tentando definir melhor a questão dela, porque já fica aqui isso. Muitas vezes a pessoa tem essa vontade. Você tem alguma coisa para dizer, Jane? Eu teria, acho que uma pergunta. A gente quer dizer que nós estamos aqui com a nossa amicíssima Jane. No programa de hoje. Prazer. Bem, Adriana, eu teria uma questão. Quer dizer, 20 anos de casamento e não tem afinidade?
Quer dizer, eu gostaria de saber dela, se nunca teve, o que aconteceu, se está esfriando, se passou... Perdeu a afinidade pela rotina? Perdeu a afinidade pelo conhecimento? Ou só está frio, porque se não tem afinidade depois de 20 anos, acho que nunca teve. Né? Então, acho que Agora, se a palavra não é afinidade, mas se é só aquele... né? Aquelas barrigada do casamento, né? De 20 anos, de cansaço, às vezes os filhos... Casamento dá muita barrigada. Né? Essas coisas assim, a gente não sabe se tem filhos, se não... Mas esse cansaço. Mas, agora, falta de afinidade é que... 20 anos. Tudo é muito vago. Tudo né? é muito vago. Como tem e-mails que são muito longos, que contam muito a história da pessoa e a gente tenta pescar ali alguma informação, o dela veio com menos. Apesar da gente ter alguns pontos, né, tem menos informações de um modo geral para a gente poder... Por isso que a gente pede para vocês, para que vocês se esforcem no poder de síntese, o máximo, para enviar para a gente uma súmula mais consistente, porque senão a gente fica... Nem tanto, nem tão pouco, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? E até mesmo perguntas mais objetivas. Exato. Que a gente possa responder com a clareza que o Evangelho nos dá para responder. Mas a gente quer te dizer, minha irmã, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, do dia a dia do nosso casamento. E se você está confusa, não há quem apelar melhor do que o Espírito Santo. E se você não tem o hábito da oração, ou se tem, por favor, faça uso dele, pedindo ao Senhor que te direcione de uma maneira séria, concreta. Agora, rasgue o seu coração. Você não pode só falar para o Espírito Santo que você está confusa. Primeiro porque ele conhece o seu coração muito mais do que você. Mas isto faz parte da sua abertura a ele, dizendo, Senhor, eu realmente tanto quero ser curada, que eu estou te dizendo e te confessando exatamente o que está acontecendo no meu coração. Porque isso faz parte da gente dizer a verdade para o Senhor, não que ele não saiba, mas faz parte da nossa cura nesse processo. Né? Vocês têm mais alguma coisa a dizer para a nossa irmã? Nós estamos orando por você. E para a gente mesmo saber o que é essa verdade. Porque fica muito confuso na gente, né? Como essa questão, porque às vezes não é o problema, não seja afinidade, mas essa confusão. Então a oração faz um bem de nos limpar mesmo. Essa idade dela é também muito sintomática, porque com 40 anos a pessoa está super jovem ainda. Não me digam o contrário. Com certeza. Eu casei com o Caio com 43, estava fina flor da abacaterol. Então, quer dizer, mas é uma idade que aparece muita coisa, aparece a vontade de viver intensamente, aparece a vontade de ter se firmado em alguma coisa, de ter se realizado, de querer se realizar, porque sabe que ainda está nova, mas já não está com esses anos todos assim pela frente, quer dizer... É uma idade que quem está casada desde os 20 anos começa a falar, será que não tem por aí por fora, alguma coisa melhor? Saiba que na curva da esquina, você só vai se decepcionar se você realmente não tiver certeza do que está acontecendo com você dentro. Então, não se arrisque a ficar dizendo precipitadamente, eu quero me separar, eu quero fazer, eu quero acontecer, sem antes ter isso bem direitinho aplainado pelo Senhor, né? Amém. E aí, Dora? Eu acho que só um pouquinho antes da gente terminar, quando ela fala, ela começa, parece, falando que eu gosto do meu marido, é esse o termo que ela usa, Dora? Uhum. E depois, quando ela vai descrevendo o relacionamento, ela vai falando dos pesares, né? E dá uma sensação, assim, de um relacionamento de irmão, e não de marido e mulher. E que talvez, depois de 20 anos de casado, caiu naquela normalidade de irmão mesmo. Então, eu acho que, assim, até a gente vai estar orando por você e que você ore também pedindo ao Senhor que traga de volta esse sentimento dos votos que vocês um dia fizeram perante o Senhor, e se vocês não fizeram, que você faça isso, convide o seu marido para fazer juntamente, fazer com você diante do Senhor, que o Senhor lhes presenteie com esse amor de marido e mulher, porque, como a Jane falou, se você, depois de 20 anos, não tem afinidade com ele, pelo que você descreveu no começo, nos dá a impressão que um dia houve.
E que nesses 20 anos de caminhada e de altos e baixos, e nós que somos ou já fomos casadas, sabemos que isso é muito normal. Tem hora que você dá vontade de chutar o balde, sair correndo, sem nem saber para onde, e nunca mais voltar. Só que aí você pondera, você lembra dos seus votos, porque não é amor, não é sentimento que nos mantém unidos, e sim são aqueles votos. Que significa esses votos diante do seu amado, diante do Senhor? Então, que nos faz trazer voltar para a essência do relacionamento. Então, que você se questione, como a Adriana falou, seja real, seja rasgada diante do Senhor, rasgue o seu coração, chore o que precisar chorar, e a gente está aqui para caminhar com você nisso. Porque tem uma coisa, né, Karine, que o jogador tem que saber jogar, porque se o jogador não souber jogar, não adianta ele trocar de campo. Exatamente. Ficar trocando de campo, ficar trocando de campo, ficar trocando de campo. Nunca vai melhorar. Pode ser o caso dela. Agora pode ser também, seja uma pessoa que se casou muito novinha e foi levando, agora está com 40 anos, com uma crise horrorosa, dizendo o que eu estou fazendo lá desse homem. Nunca devia ter entrado nessa. Então está muito vago. E aí não adianta só a pessoa perguntar. Exatamente. Qual foi o meu voto, se o voto não foi feito com maturidade. Se o voto não houve. Pelo amor da Santa Virgem, não me casem na estupidez, na ignorância, na rapidez, só porque isso tem que ser feito na vida. Porque nada tem que ser feito na vida. Pense em você como um ser feito por Jesus, tá bom? Em primeiro lugar. Porque todo mundo fica se conformando com o certo que tem que fazer, que tem que acontecer. A sociedade tem que casar. A igreja que não sei o que tem que casar. Pelo amor de Deus, não façamos isso. E aí, Dorinha, você quer falar? Não, eu ia dizer que isso é um massacre, só isso. Essa que é coisa de você ter que para mim é um massacre. Tem que casar. Massacra a mente da gente. Depois de certo tempo tem que ter filho. Massacra a mente da gente. E tem que ter filhos homens e filhos mulheres para ter todos os tipos de filhos. Está sempre padronizada porque senão de alguma a pessoa forma, não é feliz se não tiver um homem e uma mulher. Aí tem gente que tem 4 filhos homens, aí tem o 5º mulher, estoura o casamento inteiro, estoura a vida toda, não tem condição financeira, não tem nada, mas porque tem que ter. Aí depois de não sei o quê, tem que fazer não sei mais o quê. Quer dizer... Esse não é o fardo que Jesus põe, né? Jesus tira esse fardo. Né? Isso é a imposição da sociedade, dos fariseus, dos religiosos, de pessoas que querem que a gente tenha uma imagem perfeitinha. Exatamente. Mas a gente cai, né? O mundo cai nessa. E até é igual o rabo da raposa, né? Que obriga todas as outras... Ela perdeu o rabo dela. É uma história assim, mais ou menos. Ela perdeu o lindo rabo dela numa armadilha. E depois ela tinha um papo muito bom, ela foi para a comunidade de raposas com rabo lindo, dizendo que era moda e que agora todo mundo, para ser uma raposa legal, tinha que cortar o rabo também. Então, quer dizer, está todo mundo cortando os rabos, entendeu? Por causa do outro. É uma coisa. E é impressionante a quantidade de pessoas assim, né? Esse aí já seria, vamos dizer assim, a raiz da educação dela e do que foi fazendo ela ficar, de repente, colocando na figura masculina a salvação da pátria. Porque você me disse aí que ela, vamos dizer, esqueceu de Deus para hipervalorizar a felicidade toda no casamento. Isso. É o erro da humanidade inteira, né? Por isso é que Deus começa pelo começo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém. Porque se a gente não põe as coisas na prioridade, a gente não sabe amar ninguém. Deus é que nos ensina o amor verdadeiro ao próximo, o amor que a gente deve despender ao nosso marido. Que tipo de amor é esse? Porque intimidade gera cansaço, intimidade gera abuso. Ninguém sabe obter uma informação do outro sem usá-la contra ele mesmo, né? Sem desmerecer. Imagina se Deus fosse nos desmerecer por nos conhecer tão intimamente. Esse é um caos para todos nós. Com certeza. Então ele ensina esse amor, que você conhece a intimidade do outro e respeita a dignidade do outro apesar de. E nem fica usando isso para manipular. A falta de admiração no casamento leva muito à frustração sexual, porque ela fala aí bastante da parte sexual. E que ela não está feliz nessa parte sexual com o marido. Já também no primeiro casamento. Ela já teve também no primeiro casamento. E agora no segundo casamento ela tem mais esse problema que, pelo que ela falou e não falou com muita clareza nessa questão,
Me parece que o problema do marido dela é a ejaculação precoce. Então, nunca dá o tempo necessário para que ela possa sentir o próprio prazer. E a pergunta dela aí também é se ela se está valendo, eu nem vou falar com as palavras dela, mas tentando suavizar, se vale se tocar com o seu marido, vale tudo. Você não está fazendo nada escondido dele. Então, com o seu marido, entre quatro paredes, vale aquilo que você se sentir bem, o que não passar pro lado da perversão, o que ficar dentro da normalidade, do amor, do carinho, da intimidade, vale você fazer. Agora, se o seu marido não está mais dando tempo para você, em primeiro lugar, você não pode confundir as coisas. Quando você dá um beijo, você chega ao orgasmo? Não, você não chega ao orgasmo com um beijo. Tem gente até que tem hormônios suficientes para tal, mas nós não estamos falando de uma maneira geral. Adolescente. Mas nem sempre você procura se relacionar para obter em troca alguma coisa, a não ser o estar se relacionando. Então, eu acho que esse mito também de fazer do orgasmo o máximo da coisa é um negócio absurdo, cultural, mitológico e emblemático. Tem até aquela piadinha que daqui a uns 25 programas a gente conta para ficar mais tranquilo, né? Continuem conosco. Continuem conosco. Aguardem, é muito boa. Acho que vale a pena esperar a piada. Mas ela tem que falar francamente com o marido, porque chega nessa hora, os caras se desgastam por excesso de intimidade, mas chega nessa hora, um desconhece o outro. Porque parece que dizer da sua deficiência ou do seu não alcançar te faz menos mulher, te faz menos homem, te faz menos tudo, e acaba que o casamento, né, paga o pato com essa coisa, principalmente se é uma pessoa tão vinculada ao que dá certo e ao que não dá certo. E não só a presença do marido, beijar o marido, receber carinho, o ser possuída pelo marido, não vale? Quer dizer, as pessoas não estão mais aproveitando essas coisas porque pensam que todas as vezes tem que ser iguais. Não, vai ter uma vez que vai ser melhor, vai ter outra vez que a pessoa não vai chegar lá, outra vez que não sei o que lá, mas você não vai estar sempre com a pessoa que você ama? Então aproveite o máximo disso. Agora, é claro que ninguém quer estar insatisfeita numa área do casamento, principalmente se essa pessoa pensa do jeito que você pensa. Porque a minha maneira de pensar sobre isso é totalmente diferente. Agora, se você pensa dessa forma, você fale com ele abertamente para ele tratar dessa questão, para conseguir prolongar para você o tempo hábil para você chegar onde você quer. Agora, isso tudo com a maior simplicidade. Se você põe em risco essa situação do casamento todo, e você quer jogar o bebê, a água, a banheira, tudo fora junto com a barata, é porque a banheira, o bebê e a água não estão valendo tanto. Quer dizer, a barata aí está sendo, né, mais importante. Então, pensa a respeito disso, ora, e o que eu estou achando é que as pessoas estão pegando coisinhas e botando em risco coisonas. Coisonas, isso mesmo. Adriana, tem uma frase dela aqui que eu acho importante. Eu tive uma infância e adolescência muito solitárias, e junta tudo isso, o problema do relacionamento, a infância e a adolescência solitárias, na minha cabeça, junta tudo isso com a vontade que eu tenho de ser luz para as pessoas aqui na Alemanha, com o pouco alemão que eu falo. Antes das pessoas terem a obrigação de ser luz, isso, porque Jesus disse, vocês são luz à medida que vocês andam comigo, porque eu sou a luz. Isso. E a partir da luz que eu sou, vocês veem a luz e transmitem essa luz para os outros. Vocês são a luz do mundo. Então não vão transmitir trevas. Então, em primeiro lugar, antes de se preocupar em passar luz, em ser, ela tem que ser luz para ela. Traz luz para o casamento dela. Trazer luz, exatamente ela, isso. Talvez. Já é uma grande missão. Já. E mais uma Se coisa... cada um pudesse ser oxigênio dentro da sua própria casa, não precisa de missionários na Nigéria. Está sempre em nós, para que a gente de nós, né, possamos dar para o outro. E também, Adriana, essa outra coisa que você falou aí que é importante, desculpa, porque senão eu esqueço por causa daquela coisa, aquele probleminha. Sobre a solidão. É o que eu ia dizer, a infância e a adolescência solitária. Porque as pessoas ficam voltando para o passado o tempo todo. Isso Mas não é só voltar para o passado. Deixa eu falar aqui, dar uma notícia. Atenção, uma grande notícia, um ovo de Colombo.
Nós somos pessoas sós. Todos nós somos solitários. Aprenda a viver com esta. Essa solidão começa a ser curada quando nós somos habitação do Espírito Santo de verdade, não é doutrinação de igreja, não é blá blá blá, caros irmãos, agora. Não. É um relacionamento que você tem com Deus. E Ele vai te mostrando como essa solitude dentro de você mesmo é necessária, é saudável e precisa, inclusive, ser cultivada. Agora, a pessoa que se sente só de tudo e de todos e que tem que estar com essa dependência fisiológica de alguém, ela está precisando de uma cura, de um problema chamado síndrome de solidão idiota, que eu acabei de inventar agora. Porque nós temos coisas incompartilháveis. É verdade. Não importa se a gente está casado, se não está casado, temos coisas entre eu e Deus. Eu sou um espírito. Eu sou filhinha do meu pai. Meu pai disse isso quando ele disse, olha, no final de tudo eu vou te dar uma pedrinha branca com um nome que representa o nosso relacionamento, que só eu e você vamos saber. Curta esta solidão. Agora, se você tem essa solidão, que eu já esqueci até o nome da síndrome de solidão idiotada, né? Aí você precisa se curar a níveis mais profundos com Deus. Porque medo de ser sozinha dá a impressão de que a pessoa está com a casa vazia dentro. Ela não consegue ficar com ela porque ela sente sempre que está vazio. Adriana, então a pessoa tem que se conhecer e se reconhecer, né? Eu achei que você disse uma coisa muito importante. Às vezes ela pensa de uma outra forma, então você pensa completamente diferente. E o que eu vejo, e ela falando assim, do passado, que foi muito sozinha, de trazer... Nós temos muitos vícios de pensamentos errados. Temos. A gente não sabe, mas nós fomos contaminados com o fermento dos fariseus. É porque a gente fala fermento dos fariseus, a gente pensa só na história nos fariseus de lá, eu não tenho nada a ver com os fariseus. Não, o fermento dos fariseus é a doutrina. No final mesmo, Jesus explica. Então, essa doutrina que ela parece, mas não é, ela contamina o nosso pensamento de tal forma como um fermento e a gente não vê. E o nosso pensamento sempre vai por um lado errado. Ele começa aqui, mas sem perceber, ele vai inchando, inflando. E é o que leva, muitas vezes, a gente pegar um probleminha pequeno e querer com esse transformar tudo isso e jogar a casa toda fora. Exatamente. Né? Porque tem um caninho furado. Exato. Né? Vamos derrubar a casa e não é por aí. Então a gente precisa voltar para a palavra, não como algo dito longe, e ver e começar a nos limpar interiormente e achar formas sadias de pensar, né? Quer dizer, isso que eu estou, quer dizer, todo o meu casamento, toda a minha vida, tudo, os meus relacionamentos, vale jogar tudo isso fora, porque num momento ali eu não consigo ter diálogo e me expressar e dizer, e chegar e falar, olha, é um pouquinho por aqui, quer dizer, ela não sabe se ela pode se tocar. Então, a gente vê que tem né? Não, tem rancinhos, coisinhas aí. Tem ranço que ela aí. aprendeu errado. E tirar o que é errado, né, para colocar o certo. Aí mistura o que é errado da igreja. Exatamente. Com a cultura do mundo. Eu tenho que ser igual o melhor testemunho sexual que eu já ouvi das minhas amigas. Cada um é cada um. E eu tô casado com uma pessoa completamente diferente. Às vezes você pede uma massagem nas costas, para simplificar, e o camarada começa a fazer a massagem aqui do outro lado, e a tua coluna está doendo mais em cima, é na cervical, não é na lombar. Aí você fala, escuta, dá para você fazer um pouquinho mais em cima, que o meu problema hoje é na cervical, não é na lombar? Quer dizer, se você não alcançou essa naturalidade de falar, fica difícil, porque todo mundo fica tentando manter sei lá, de repente chega na hora do sexo, fica todo mundo mantendo uma coisa que não existe. Agora, a questão também da admiração está hiperligada a isso. Porque se eu não admiro o homem que eu estou do lado de fora, na hora, em todas as horas, por que eu vou admirar e conseguir tirar para mim? Mulher não consegue se desfazer dessa coisa principal, que é a admiração pelo homem que ela está.
Então, você querer desvincular a admiração do homem do sexo, fica difícil. Pra gente pega, rapaz. Eu não sei a estrutura masculina, mas a feminina eu sei. E isso pega. Queria só compartilhar uma coisinha com você. Eu tenho 12 anos de casada. Eu lembro, no meu 2º ano de casada, um grande amigo nosso, meu e do meu marido, já com seus 70 e poucos anos, a gente foi até ele compartilhar que no 1º ano de casamento eu achei que eu tinha casado com um homem perfeito. Ele fazia tudo que eu queria, ele sorria. Eu falei, gente, existe um príncipe encantado e eu casei com ele. Mas ele não reclamava de nada. Depois, ele criou coragem. Eu falava para ele, você precisa reclamar, você precisa falar o que você não gosta em mim. E depois de 1 ano falando isso na cabeça dele, ele passou a dizer... E eu não gostei, não. Falei, como assim? Tem 1 ano que eu sou perfeita e, de repente, eu começo a deixar de ser perfeita? E aí a gente procurou aconselhamento, porque a casa caiu pra mim. Falei, não tô gostando mais disso. Meu casamento era perfeito e agora deixou de ser. Mas, enfim, a gente procurou aconselhamento e esse amigo muito querido e muito sábio, já com mais de 45 anos de casado, depois de eu ter falado bastante pro meu marido, que é estrangeiro, foi assim uma vitória tremenda conseguir levá-lo a um aconselhamento. E a gente chegando lá, eu falei, eu sofria do mesmo problema que você mencionou, de me sentir só. Eu não gostava da minha própria companhia, eu acho. Quer dizer, hoje eu reconheço. Então eu queria sempre, onde eu estava, eu queria que ele estivesse comigo, eu queria a companhia de todos ao meu redor e não sei mais o quê. E eu reclamava daquilo. Que às vezes ele queria ficar sentado assistindo televisão, quando ele chegava de um dia cansado de trabalho, eu queria... ele na cozinha, sentado num banquinho enquanto eu cozinhava, só para ter a presença dele comigo. Então as coisas foram acontecendo e a gente compartilhou, eu falando com o nosso amigo, para que ele desse um conselho, o que eu fazia para mudar meu marido. Para que ele me desse atenção, para que ele fosse mais parceiro, mais companheiro. Então, depois de ter desabafado aquilo tudo, ele virou para mim e falou, Karine, o problema é que você está buscando no seu marido algo que você só vai encontrar no Senhor Jesus. E isso nunca vai te acontecer. Deixa eu te dar essa notícia, como a Adriana fala. Aquilo para mim foi a pior coisa. Eu falei, se eu soubesse que eu ia ouvir isso, eu nunca ia ter vindo aqui. Meu marido saiu de lá soltando foguete. Mas a verdade é essa. Muitas vezes a gente busca no nosso companheiro, ou nos nossos amigos, ou nos filhos, algo que a gente precisa buscar no Senhor Jesus. Enquanto a gente não consegue desenvolver esse relacionamento, essa intimidade, esse vínculo que só Jesus pode nos trazer a sair dessa solidão, a gente vai viver essa vida vazia, essa vida insatisfatória, que vai viver assim, saindo de um relacionamento para o outro, jogando o neném, a bacia, tudo mais fora, porque a gente acha que o problema, a solidão, tudo mais vai estar neles. E não na gente. Bom, esse não me satisfez, eu vou tentar outro. E vou tentar outro. E assim você vai perdendo talvez pessoas maravilhosas. Eu não sei o seu caso, você não falou se ele é ou não uma pessoa maravilhosa, a gente não sabe, esses detalhes você não compartilhou. Mas eu queria compartilhar esse testemunho meu, porque depois disso eu comecei a ver o meu relacionamento, a minha pessoa, e comecei a falar, Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero jamais pôr esse peso nas costas do meu marido e de ninguém ao meu redor. Aí é que tá. É quando a sua expectativa faz o outro ficar escravo dela e você coloca um julgo horroroso no outro, que ele não é aquilo, a proposta não foi essa. Quer dizer, agora eu acho que só crianças imaturas de tenra idade é que não descobriram ainda que não existe pessoas perfeitas. Você se tire por você, né? Eu gostaria que eu fosse o meu marido? Você vai falar, putz, claro que não. Né? Exatamente. Então, quer dizer, se você não tem essa sinceridade com o seu próprio pecado, como é que você vai ter graça com os outros? Né? A gente começa a entender a graça de Deus com a sinceridade e o arrependimento que a gente tem das nossas próprias coisinhas. Quer dizer, quem não é sincero com o seu próprio pecado fica numa hiper expectativa com o outro. Agora, a gente não está falando de mau caratismo, a gente não está falando de canalhas, não estamos falando aqui de miliantes, porque esse a gente deve mesmo manter a distância. E não jogar nossas pérolas
Porque o que parece é que as mulheres estão todas jogando pérolas humilhantes por falta de material. Onde já se viu um negócio desse, né? Exatamente. Então, eu queria dizer também para Priscila, do programa passado, para que ela tente achar. Eu, na verdade, eu perdi esse livro, de tanto emprestar, não devolvem, aquela coisa toda, que se chama O Amor é uma Escolha, que trata dessas codependências relacionais. Aí ela vai ver essa coisa do morde-a-sopra, dos homens que querem manter a mulher com essa fragilidade psicológica terrível que esse seu noivo está tentando fazer, ex-noivo, sei lá mais o que é que ele se apresenta para você. Mas veja lá, porque você vai ver vários testemunhos de pessoas que têm sofrido como você, nessa coisa de dar crédito àquela pessoa que não está nem tanto afim de você assim. Dorinha, o que mais que nós temos aí? Nós temos o e-mail da Camila, ela escreve lá da Irlanda. E, Camila, muito longo o seu e-mail, eu vou precisar resumir aqui para as meninas. A Camila foi para a Irlanda com o marido, que é brasileiro também, e estava tudo indo muito bem. Depois que a filhinha nasceu, eles começaram a ter problemas no relacionamento sexual deles. Mas depois, ano passado, ela teve uma outra gravidez que trouxe um tumulto muito grande para a vida deles dois, porque foi inesperada. E, por fim, houve um aborto espontâneo. Dessa segunda gravidez? Da segunda gravidez. E ela comenta também sobre que na Irlanda eles bebem muito, né? Todo mundo bebe muito. E ela até diz que ela era muito boa de copo na faculdade, mas não se compara ao nível da galera na Irlanda, como eles bebem muito. Acontece que ela descobriu o site no ano passado, e ela começou a ler o site do Caio Fábio, e ela começou a entender, pouco a pouco, o que é o Evangelho. As barreiras começaram a cair, e ela começou a ficar muito feliz. E hoje, o que ela sente, eu vou ler exatamente, que é só o finalzinho. As barreiras vêm caindo, venho lendo muito a palavra, não perco um papo de graça. E eu e o meu marido, depois de muitas conversas, choros e noites para colocar a saudade do Brasil em dia, nós estamos nos curando através das leituras do site. Leitura da Bíblia, lógico, né? Claro. O marido já notou a diferença nela, de como ela também já diminuiu essa coisa de beber, de fumar maconha, o beck que ela chama aqui. E ela tem uma dúvida hoje, que quando ela pergunta ao marido sobre Deus e o que ele acha, o que ele pensa, ele muda de assunto. Não quero ser chata nem impressionar, pois acho que isso varia de pessoa para pessoa. Sinto que ele amolece, mas não sei o que eu posso fazer. Ele não quer assistir nada da Vem Ver TV comigo, e eu venho tentando abordagens diferentes, mas me angustia vê-lo sofrer, e eu sei qual é a solução, tá bom, sabe mas ele não quer. Sabe o que me angustia de verdade? Me angustia de verdade é você dizer que você agora está conhecendo o Evangelho, que você agora está caminhando, arranhando o Evangelho, conhecendo a Jesus e tendo luzes, insights, né, de luzes a respeito disso. Por que você já está nessa obrigação missionária de ter que fazer isso com o seu marido? Né? Então eu te diria, cura-te primeiro. Porque não é pela pregação do Evangelho, se for necessário, use palavras. Mas só em você estar ouvindo a palavra e lavando a sua alma e se transformando no dia a dia, isso já vai fazer um bem enorme para o seu marido. Quando você falou aí da bebida e da maconha, não é para escandalizar, não é para nada, é qualquer dependência horrorosa, assim como a dependência de um homem. Conheça Jesus com tranquilidade, com calma, cure-se e ore por ele, que as coisas, assim como aconteceram com você, naturalmente vão acontecer com ele também, porque Jesus o ama, apesar dele não o conhecer. Jesus não precisa que ninguém testifique dele no cartório, senão nós todas aqui estaríamos perdidas. O Senhor é um Deus de liberdade, mas cure-se. E outra coisa, ela ficou tanto tempo
não é você ficou tanto tempo, eu fiquei tanto tempo, ela ficou tanto tempo, todas nós ficamos tanto tempo na escuridão sem conhecer a palavra, sem conhecer essa palavra que nos liberta. Não é uma palavra que é uma palavra para ser canal para a gente ir para uma igreja, a palavra que é canal para eu ir para o céu. Não, ela me liberta hoje, quanto ser humano, das minhas doenças, das minhas mazelas. Então, por que você que ficou nas trevas tanto tempo, agora está com essa rapidez, essa necessidade de que... Não, tem muita coisa aí que está adoecida, que está contaminada e que tem que ser trocada lentamente. A cura da alma é um processo no Espírito Santo. Então, não precisa ficar com essa ansiedade, porque se Jesus te protegeu e ficou com você e te trouxe até aqui, ele vai fazer o resto. Então faça o seguinte, com toda a paz, com toda a tranquilidade, saiba que você está no caminho certo. O Evangelho já te encontrou, já achou. Então agora é só você continuar se expondo a ele, porque ele vai fazer todas essas limpezas que você reivindica aí. Continue assistindo a VMV TV apenas porque é um lugar que cuida de você à luz do Evangelho. À luz do Evangelho mesmo. Tanto é que a palavra da verdade te atingiu e nada podemos contra a verdade. E esse evangelho é que vai te conduzir a toda a libertação que você quer e as que você nem sabe que precisa. E nisso está incluído também o seu marido. Porque Jesus não esquece de nenhum detalhe da nossa vida. Mas sem ansiedade, né? Com certeza. O que mais? Olha, nós temos um outro e-mail aqui. Vocês têm alguma coisa a falar para ela? Eu ia dizer da ansiedade. Né? A gente traz esses ranços e essa ansiedade que a gente tem não, porque eu tenho que falar, quer seja tempo, quer não seja, e a gente se torna cansativo até para a gente mesmo. E hoje eu descobri que eu tenho esse ranço horroroso, por isso que eu estou falando assim, que eu fui tirar algumas coisas, né, conversando com meu marido hoje, e aí eu falei para ele, nossa, perdão, mas eu vou continuar errando nesse mesmo pontinho, porque eu não percebo que eu preciso, que eu tenho essa coisa, esse rancinho errado, que eu não enxergo ele, né, assim, e isso acontece com você também. Então, minha irmã, olha, faz o que Jesus falou. Não ande ansiosa. A liberdade é para você. Exatamente. E é Deus, Ele que cuida dos outros, do marido, da família, dos filhos, dos pais. Nós não somos responsáveis por eles. Eu costumo brincar assim com os meus filhos, que eu não sei por que eu ensinei para eles a andarem, né? Eles nasceram de mim pequenininhos. Poxa, e agora foram todos embora, né? Mudaram, querem... E eu tô sozinha aqui. Eu falei, se eu não tivesse ensinado a falar, a andar, tava tudo comigo hoje, né? Mas aqueles mongoloides, né? Aqueles meninos que não sabem falar, eu com um carrinho tendo que fazer tudo. Não é isso que a gente quer que cada um siga o seu caminho, ande com as próprias pernas. Agora, isso é só o Senhor que pode fazer, não somos nós. Então, a liberdade... minha é para mim. Deus me deu, aleluia, encontrei, vou ter que limpar mais um monte de sujeira e de ranço que eu trago e de cegueira, né? E com isso, Deus vai trabalhando na vida dos outros, do seu marido e de quem quer que seja. Ore muito, minha irmã, e vá em paz, que o Senhor faz, a obra é dele, não é nossa, não é sua nem minha. Quando os discípulos perguntaram o que a gente vai fazer, fica calmo aí. Eles acabaram de receber, fica aí, até que do alto venha o poder do Espírito sobre vocês, fica todo mundo em quarentena. Às vezes a pessoa descobre que andou errado um tempão e aí ainda está manco, mas já quer ensinar o outro a andar. Aí fica complicado, né? Então, e o Senhor nos dá um tempo enorme, né? O Senhor nos dá uma largueza. Dá uma largueza. Né? Tem assim uns dois, sei lá, tô ouvindo aqui um monte de gente falar muitas coisas e toda hora eu pontuo, não, tem muita gente assim, tem muita gente assim. Eu tô assim. Eu tô vivendo umas situações muito complicadas nesse sentido e não é de agora, né, é de algum tempo. Vir participar do programa é uma coisa assim muito, muito questionável até para mim, do quanto que eu tô preenchida de Deus
no sentido de estar aqui podendo contribuir com alguém. Rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem multímetro para a gente ver? Não, é isso. Tem um nível que até a pessoa está cheia ou não? Não, olha não é só. isso. Não é isso. Eu sou uma pessoinha mínima, certo? Deus é o absoluto. Quer dizer, se eu tivesse que estar buscando a Deus, eu não sei em que parâmetro que você está falando, e se eu precisasse estar com o nível de Deus, sei lá, 700 ml espiritual. Acho que não é isso que ela quer dizer. Não é isso que eu quero dizer, não, André. É o quê? É assim, quando a gente pede para que as pessoas... Porque a minha dúvida pode ser a sua. Quando a gente pede para as pessoas elas buscarem a Deus, lerem a palavra, né? Deixar com que Deus entre. Eu estou falando de mim nesse sentido de que eu tenho deixado isso muito longe de mim. Tenho ficado afastada. Então, eu estou me sentindo as pessoas que estão buscando uma forma, né, de se encontrar em Deus para poder tomarem o rumo certo da vida. Eu acho que mais ou menos por aí. Então, assim, eu me sinto... Não é vazia de Deus ou preenchida de Deus até um certo nível. Eu me sinto não buscando na condição que eu deveria, porque é o que a gente deve fazer. Como está sendo colocado o tempo inteiro aqui. Mas eu conhecendo você como eu conheço, eu sei que você tem um lastro. É isso que enorme. Eu queria questionar, e eu estava te olhando aqui um tempo inteiro, porque assim, a minha vontade de perguntar era o quê? Tipo, se eu percebo que eu tenho isso tudo dentro de mim, por que eu não quero me curar? Como você fez a pergunta. Por que eu não consigo, tendo esse lastro, ainda assim, não chegar e dizer, eu quero me curar? E eu buscar essa cura, ou achar que estou buscando essa cura e não estou buscando essa cura, que nem disse a Sarinha. É isso, essa eu acho que é a minha grande questão hoje. Agora me parece que você está com um problema pontual. Tô. Então, você não pode reduzir a sua busca por Deus por causa de um problema pontual. Pois é, mas é por causa desse problema pontual, que não é um problema hoje, é um problema... E a gente está falando até de antes, mas também não é um problema de antes de infância. Isso aí eu não tenho, né? Não que eu não tenha problemas que eu tenha tido na infância, mas eu não trago isso para poder estar justificando as minhas hoje. Eu estou falando de um problema, assim, que é recorrente e que eu não faço alteração. Mesmo tendo esse lastro, percebendo ou achando que tenho, eu não consigo fazer ainda essa alteração. Eu não consigo ainda aceitar essa cura, esse pedido, essa necessidade. É como se eu tivesse que justificar a minha existência, assim como a Sara falou. Vício desse sentimento para poder dizer que tenho algo como sentimento. Está meio complicado de discernir aqui, mas eu acho que eu estava muito mexida de estar ouvindo as pessoas ali, e eu ouvindo você dizer assim, olha, a pessoa está preenchida, mais ou menos, né? A pessoa está aqui se dizendo curada e mal está capenga ainda da perna, mas está tentando ajudar o outro, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Eu estou me sentindo capenga das pernas e estou aqui tentando buscar. Na verdade, do jeito que você colocou agora, e eu vendo o meu próprio exemplo, do jeito que você colocou, eu achei um péssimo exemplo. Porque nós estaremos capengas da perna sempre. Se nós formos comparar com o ideal de Deus, e se a gente parar de querer se ajudar uns aos outros porque nós estamos capengas, né? Não é isso que Deus propõe também. Deus propõe que a gente suporte a capenguice um dos outros e se ajude a si mesmo. E brincando, né? que de qualquer maneira. De uma certa forma, brincando com o que você vai falar, o que você está falando, o meu nome Cláudia significa manco, coxo, e tem Cristina acompanhando isso. Que vem de Cristo, né? E é uma coisa muito louca. Pois é, mas capengar com Cristo Amém, né? muda totalmente o esquema. Então, eu creio que esses problemas todos suscitaram em você essa questão. Agora, a mesma coisa que a Jane disse para aquela moça, eu digo para você, não ande ansiosa, porque você tem um lastro de Deus suficiente para saber que você tem um problema pontual. Nós todas aqui temos. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo, né? Que eu percebo que a importância maior. É repetitivo, que é a leitura da palavra. Que é deixar o evangelho entrar em você. Ou
uma coisa que eu sinto muita falta, e eu tenho sentido muita mesmo, é essa convivência com a palavra. Essa convivência com esse lastro, essa necessidade que a gente deveria ter, e às vezes a gente se deixa levar pelo dia a dia. Exatamente. Né? Pelas questões que a gente tem no e tempo inteiro. pelas coisas que acontecem, né? Por tudo que nos envolve. Circunstancialmente, essa é uma temporada que você passou um pouco afastada. Com certeza, acho que é por isso. Então, assim, você perceber a importância dessa convivência com a palavra, de você ter o outro para poder se expressar, né? Eu sou sozinha, vivo eu e minha filha, então às vezes você não tem como discutir determinados assuntos com ela que é adolescente. Então você não tendo esse outro, e não é chegar no mesmo nível, mas sabe quando você tem espaço, abertura, claro. Né? Você pode abrir a boca para falar alguma coisa e sabe que vai ser ouvido, vai ter uma discussão, vai ter um retorno daquilo. Isso eu acho que é importante, essa manutenção dessa necessidade na gente e da gente continuar buscando todos os dias, não deixar isso se perder. Eu deixei isso passar um pouco, né? E agora que eu estou retomando, eu tenho visto e vejo a importância que é. Não que eu não tenha visto até antes, vi muitas vezes, mas assim, a importância do retornar, do querer abraçar isso de novo, né? Voltar a esse sentimento anterior que fez essa união desse casamento que foi colocado aqui, vamos usar ele como uma metáfora. Então, se é para retornar esse sentimento anterior, essa necessidade da gente estar buscando sempre, eu acho que é o que vai ficar para mim hoje aqui, desse dia, entendeu? Eu penso também que a demanda da vida, do dia a dia, é tudo muito urgente, muito para ontem. E penso também que, no geral, as pessoas não se preocupam com disciplina e com rotina. Para mim, disciplina é uma bênção e rotina também. E o mais gostoso da rotina é um dia que você pode quebrar a rotina e dizer, hoje eu não vou fazer nada. Mas em relação à nossa disciplina de buscar o Senhor, de ter aquele tempo sério com a palavra... Até que, né? Até que isso não seja mais... visto como disciplina e sim como prazer um negócio enorme. Que se você não faz, é como se você não tivesse bebido nenhuma água naquele dia. O que o objetivo é que alcance, chega a esse ponto de que eu digo, eu não posso ficar sem beber essa água. Mas no começo você tem que fazer eu penso que sim. Um exercício nisso, né? Você quer ver uma coisa? De convivência com a palavra. Porque senão fica eu falando comigo mesmo, as minhas próprias mazelas, e aquilo só vai crescer. Só vai crescendo. Né? Se você não chamar Jesus para dentro, não falar, Espírito Santo, tem misericórdia, olha, hoje eu não estou com saco nem para mim mesmo. Porque muitas vezes a leitura da palavra é importantíssima, porque é a única maneira que a gente tem de que a verdade de Jesus chegue até nós. Nos habite, né? Mas não é a única misericórdia com que o Senhor usa conosco. Claro. Então, tem até fases que você não está nem disposta a ler assim tanto a palavra. Mas aí você procura escutar, você procura se confessar, porque isso tudo tem que ser feito sem ansiedade, Cacau. É a mesma coisa, a volta da falta de ansiedade. Tem que ser feito sem ansiedade, sabendo que aquele que morreu por você irá completar em Cristo Jesus todas as coisas. E agora, ela teve uma coragem enorme de dizer, poxa, será que eu não estou querendo ser curada? Será que eu não... Tem muitas coisas aqui que nós todos ainda não resolvemos. Mas apesar disso, eu creio que o Senhor pode comigo. E isso não me leva a nenhum extremo de ansiedade, nem de desespero, nem disso, nem daquilo. E se eu tiver hoje com um problema pontual, eu sei que esse é um problemazinho que ele há de resolver. Embora ele agora esteja tomando toda a minha realidade, ele não é a verdade da minha vida. Então que o Espírito Santo honre você a nível do que o Tiago fala, confessais uns aos outros para serem curados. Amém. E que o Espírito Santo superabunde a tua alma, que é isso que Jesus disse, que o Senhor falou, porque eu não diferencio, sabe esse negócio do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele é um para mim e acabou. Mas aquele negócio que o Senhor fala em Isaías 58, que você abrir a despensa da sua alma, esse é o jejum que ele escolheu, e você fez isso por nós agora. Amém. Isso foi extremamente abençoador para a minha vida. Isso é muito bom para meter a gente no chão e falar assim, Jesus, a gente precisa do Senhor, porque nós não estamos aqui dando uma de que nós sabemos, de que nós entendemos. Somos mais santas e que nem vocês. Estamos aqui para dizer para você assim, olha, é por causa desse papinho aqui, por causa desse programa,
que você vai resolver o seu problema. Não, a gente não tem essa pretensão de forma e de jeito nenhum. A gente está aqui para acolher uns aos outros, saber, olha, o seu problema foi ouvido e você honrou ao Senhor, tendo a confiança nele, porque não é em nós que você confia, você nem conhece a gente ainda. Mas você sabe que nós confiamos no Senhor. Então, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te honre de todas as maneiras, muito mais do que você pensa ou do que você pede. Segundo o poder do Espírito Santo que habita em você, Cláudia Cristina. Amém. E aí, Dorinha? Eu quero dar um outro exemplo, contrário ao que vocês estão dizendo aí, mas reforça. Essa coisa de computador, né? Que a gente, às vezes, se perde horas no computador. Eu não tenho esse problema, eu sou Flintstone. Falando, trocando e-mail, visitando sites, aqui e ali. Se você não tiver uma disciplina, você perde um tempo super precioso. Só aqui no computador. Coisas, às vezes, que não acrescentam lhufas. Entendeu? Então, ainda tiram de você. Tira, porque nada vem para não tirar. Sugam vem para roubar, matar e destruir, minha filha. Não adianta, porque eu creio nisso como creio mesmo. É verdade. Então, essa caixa preta aqui suga a energia de muita gente. De muita gente. Cria uma dependência, inclusive por esse tema solidão. Isso aí é uma panaceia, isso aí mascara a solidão que cada um tem que se enfrentar de si mesmo e desenvolver e o interessante, como um prazer em si mesmo e na sua vida com Deus. E Adriana, às vezes acontece o seguinte, você perde tanto tempo aqui nas redes sociais, você quer contato e se aproximar dessas pessoas por aqui, e você se distancia dos que estão perto de você. Agora eu falo como se eu tivesse 85 anos, eu não entendo isso, minha filha. A gente essa caixa preta não me fascina, não consegue, eu não tenho computador, te falei. Para todo mundo que me escreve, eu peço maior desculpa, a Dorinha está aqui, a Dora sofre comigo, rapaz. Entendeu? Porque além de eu só usei o computador para namorar o Caio. Aí valeu a pena. Que bom. Mas pro resto, eu acho uma opressão. E depois pessoalmente, foi isso que Jesus planejou pra gente. Agora, a gente não sabe ter uma tecnologia, a gente não consegue ter uma modernidade sem se perder nela. A gente não usa só para o nosso benefício, a gente começa a usar para se perder nessa caixa preta, ficar horas. Rapaz, exatamente. Ou a gente mesmo morrendo. Inanição. Isso aí, vou te dizer uma coisa, é ótimo para muita coisa, não estou desmerecendo, não estou com aquela coisa de não sei, então não sabo, então não gosto. Não é isso, não. Mas eu vejo o quanto esse negócio tira a vida das pessoas, definha com os relacionamentos. As pessoas, às vezes, preferem... Começou com o celular, né? Prefere telefonar do que se ver. Prefere escrever, passar uma mensagem do que telefonar. Até porque é mais barato. Mas o barato sai caro. Adriana, você viu... eu vi na televisão, não me lembro aonde. Esses dias, eles mostrando... esse lado cômico das redes sociais, de como nós estamos nos relacionando hoje, que a gente chega, e aí eles foram para a rua, foram com um livro escrito Face, então é o Facebook. Então eles chegavam assim e paravam as pessoas na rua. Ei, você quer ser meu amigo? Igualzinho a gente faz pelo amor de Deus, que nem te manda. Gente, as pessoas, me larga, me deixa. E aqui no Facebook vai todo mundo aceitando, né? Ele falou, olha, imagina se a gente pegasse essa vida de dentro e daqui dessa caixinha preta. É irreal, você vê que é irreal. É irreal, né? É o que está dizendo. Ele tem um lugar de ferramenta e é preciso ser usado como uma ferramenta para aquela determinada função, porque uma ferramenta você não usa para uma outra coisa. E é muito engraçado para relacionamentos, sabe? Na época do terremoto no Japão, uma pessoa estava me falando que tem o Second Life, que é um site que você constrói uma vida. Se chama Second Life. E houve uma simulação de um terremoto no Second Life também, porque houve no Japão. E as pessoas sofrendo horrores. Não que foi destruído. Não me dá essa notícia que eu fico nervosa, eu fico com coceira. Não me fale de Second Life, não me fale isso. A gente não consegue nem na primeira life
dar conta da primeira live, mas, agora Adriana, já está querendo... É a ilusão, né? A gente prefere... Aí é viver da mentira... Aí faz parte da doença que a gente está tentando tratar. Exatamente. É viver em mentira e não ter a coragem de enfrentar a verdade da realidade. Né? Porque pessoas morrendo de verdade não é como uma simulação, né? E a gente sofrendo por simulação enquanto o próximo morre do nosso lado. Pois é, então a verdade nos liberta e a verdade tem que nos libertar, e a proposta da gente estar aqui reunido em nome de Jesus é para que essa verdade nos atinja, para que a gente alcance a tão sonhada libertação total, que às vezes a gente não sabe nem o que é, e tem pessoas que a gente apresenta essa verdade e não aceita, porque no fundo não quer ser livre. Então, você quer ser curado? A nossa proposta de sempre é: você quer ser curado? Então, chama por Jesus. Assim como foi belíssimo essa palavra da Cacau, foi uma mensagem, né? E a gente pede que o Senhor te abençoe, assim como já abençoou, tendo essa coragem em Deus. Amém. Que é a coisa mais maravilhosa e é a coisa que põe o pé da gente no caminho. Então, que o Senhor Jesus abençoe a vocês. Eu peço uma bênção especial do Senhor Jesus para você hoje, Cacau, que muito nos abundou aqui com a sua graça e com a sua palavra. E pedindo a você que fique na paz do Senhor, sem ansiedade, sem medo, porque Jesus já fez tudo por você e continua fazendo. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo programa.